Vamos falar agora das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, as chamadas midterms. O Partido Republicano confirma a tendência e ganha o controle da Câmara. Vamos direto então para os Estados Unidos, onde está o Tiago Américo com as informações para a gente. Tiago, bom dia para você. Quer dizer então que de forma bem estreita e apertada, os republicanos já têm o controle na Câmara dos Representantes, mas no Senado, quem vai ter esse controle a se confirmar, mas já há essa maioria, são os democratas, né? Olá, Lívia. Bom dia para você, para o Tiago, para toda a audiência da Jovem Pan. As projeções já indicam a vitória democrata no Senado Federal norte-americano e confirmaram ontem à noite, vem repercutindo no dia de hoje, na manhã de hoje, aqui nos Estados Unidos, a vitória um pouco apertada, mas sim vitória importante dos republicanos na Câmara dos Representantes, que seriam a Câmara Federal numa alusão aí no Brasil. Por isso é muito importante essa vitória, uma vitória para o destaque de 218 assentos assegurados, o mínimo exigido para um dos partidos assumir ali a liderança e a maioria na Câmara dos Representantes aqui nos Estados Unidos, o que tira o protagonismo de Nancy Pelosi do Partido Democrata à frente da Câmara dos Representantes aqui nos Estados Unidos. Isso pode gerar uma série de problemas, dor de cabeça para o atual presidente Joe Biden, que pode ter até investigações, processos referentes à sua gestão aqui nos Estados Unidos agora com essa maioria. Faltam ainda 7 decisões, 7 distritos para fechar totalmente, segundo projeções feitas pelos principais veículos de comunicação aqui dos Estados Unidos, mas já podemos cravar, segundo essas perspectivas dos maiores portais, dos maiores veículos de comunicação dos Estados Unidos, a vitória dos republicanos na Câmara dos Representantes, como já apontavam as projeções, mas muito longe daquela onda vermelha esperada pelos próprios republicanos. Vale ressaltar que ao todo foram 435 cadeiras nessa disputa nas eleições de meio de mandato. 1/3 do Senado norte-americano também estava em jogo, então está meio dividido. Geralmente, quando há um presidente democrata, as eleições de meio de mandato configuram representantes no Congresso do partido oposto, no caso, os republicanos. E nessas eleições foram atípicas, porque metade do poder norte-americano do Congresso foi para o Senado, representado pelos democratas, e metade para os republicanos. Ontem nós mostramos aqui o presidente Donald Trump fez uma entrevista coletiva, fez um pronunciamento falando que ele é o pré-candidato. Isso vem mexendo com o termômetro das eleições e da política norte-americana. Também o próprio partido do ex-presidente Donald Trump já tem também um ensaio de um outro candidato que pode surgir, pode se configurar nos próximos meses. Não tem nada definido, que é o Ron DeSantis, governador que foi reeleito na Flórida. Então, deixa essa disputa e a decisão nos Estados Unidos para nós que acompanhamos enquanto jornalistas e para críticos ainda mais emocionante. Agora, a imprensa norte-americana vem batendo na tecla de o que pode ter motivado o resultado dessas eleições. 3 pontos importantes foram analisados e encontraram respostas em pesquisas de boca de urna, em pesquisas aqui nos Estados Unidos. Um deles é com relação à economia norte-americana. A inflação está muito alta, mais alta dos últimos 40 anos, e isso interferiu no voto do eleitor norte-americano. A questão do aborto também, que foi revogada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que dava direito antes dessa revogação à mulher a decidir sobre o próprio corpo e o direito do aborto. Agora passa a cada estado fazer essa determinação da forma que convier. E também com relação à questão relacionada à democracia. Desde a invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, muitos americanos, principalmente os democratas, ficaram temerosos com relação à democracia, e esses pontos foram responsáveis pelos resultados, segundo as pesquisas, nas eleições de meio de mandato aqui nos Estados Unidos. Lívia. Tiago Américo, então, trazendo atualizações sobre essas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Vou acionar agora o Roberto Mota para a gente comentar sobre esse assunto também. Mota, a Américo trouxe em detalhes para a gente como está essa apuração das eleições das midterms nos Estados Unidos. Vitória apertada para os republicanos, a gente já pode falar assim, para a Câmara dos Representantes. No Senado, pela configuração, a maioria será para decisões dos democratas. Como você analisa isso para Joe Biden? Isso pode travar a agenda legislativa dele, já que há essa vitória no Senado já confirmada, e essas investigações contra ele podem aumentar diante disso ou não? Se ele tem já o Senado, para ele a situação está tranquila. É o mesmo conflito de visões do mundo, Lívia, que está acontecendo no Brasil, de uma certa forma na Europa, também nos Estados Unidos.
é o conflito entre a visão da esquerda e a visão da direita, que muita gente interpreta erradamente e caracteriza como extrema-direita, né? Uma falta de entendimento desse conflito de visões. A esquerda defende sempre um Estado maior, um Estado que tende a interferir mais nas nossas vidas, é um Estado que quer regular minimamente tudo que a gente pode ou não pode fazer. Em troca, esse Estado vai cobrar de nós impostos mais altos, muito mais altos, porque, lógico, ele precisa de muita gente para cuidar disso tudo, né, de todos os aspectos da nossa vida. Do outro lado, do lado da direita, tem a defesa da liberdade individual, do direito de escolha, que são valores muito presentes nos documentos de fundação dos Estados Unidos. A Declaração de Independência, a Constituição Americana. Inclusive, a Constituição Americana já foi chamada por grandes pensadores do documento conservador mais bem-sucedido do mundo. Então, os Estados Unidos é um cenário muito interessante para essa disputa política. E hoje, o que a gente tem lá é um presidente de esquerda num governo com elementos que seria justo até dizer, tem elementos de esquerda radical no governo federal americano. Por outro lado, uma Suprema Corte conservadora, que, entre outras coisas, reviu uma decisão histórica que dava o direito ao aborto, garantia o direito ao aborto. Serão 2 anos muito interessantes para o presidente Biden, mas eu acho que não vão ser anos felizes. Paulo? Deputado? Você tem diferenças ali evidentes, né, entre a eleição na Câmara e a eleição no Senado. Note que os candidatos ao Senado do Partido Democrata acabaram tendo um desempenho até melhor do que as pesquisas apontavam, os IPECs da vida deles lá apontavam. É que num sistema distrital, né, o eleitor e o candidato a deputado, especialmente, ele fica muito mais próximo. Então, o calor, a sensação social, o contato do eleitor com o candidato, ou seja, aquela sociedade real com o candidato e o candidato com ela, tem um efeito muito maior do que numa eleição de Senado, onde o candidato fica muito mais distante da base e a base distante do candidato, né? Então, você tem a influência muito mais midiática do que para o Senado do que nas eleições para deputado. E é por isso que eu entendo que tem dado essa diferença da conquista republicana na Câmara e a não conquista republicana no Senado.